Olá, bom dia! Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar o dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Vamos aos destaques. Rio de Janeiro confirma segundo óbito por varíola dos macacos no Brasil. Mercado financeiro reage positivamente ao resultado do primeiro turno das eleições. Nos destaques internacionais, argentinos fazem uma feira improvisada para a troca de roupas e alimentos em protesto à alta inflação e aos baixos salários. E atenção, consumidores! A partir de domingo, as informações nas embalagens dos produtos encontrados nos supermercados terão que ser mais visíveis e compreensíveis. Tudo isso a partir de agora. Mais um óbito por varíola dos macacos foi confirmado no Rio de Janeiro. O paciente é um morador de Mesquita, na Baixada Fluminense. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou o segundo óbito por varíola dos macacos no Rio de Janeiro. A vítima é um homem de 31 anos de Mesquita, na Baixada Fluminense. A primeira morte de uma pessoa de Campos tinha sido confirmada em agosto. O paciente estava internado no Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, na capital fluminense. O homem apresentava baixa imunidade e comorbidades, que agravaram o quadro da doença. Ele foi internado em 31 de agosto no Instituto Nacional de Infectologia e transferido em 2 de setembro. Entre 31 de agosto e 13 de setembro, o paciente recebeu tratamento com medicamento experimental Tecovirimat e foi observada melhora parcial nas lesões. Mas no último sábado, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu. A Secretaria de Saúde do Rio informou ainda que já foram confirmados mais de 1.060 casos de monkeypox no estado. Outros 384 casos suspeitos seguem em investigação. Os pagamentos do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás vão ser antecipados neste mês. O crédito previsto inicialmente para ser realizado no dia 18 ficará para o dia 11 de outubro. O pagamento seguirá de forma escalonada, de acordo com o final do NIS do beneficiário, com término previsto para o dia 25 de outubro. Essa é a segunda vez que o calendário é antecipado. Em agosto, quando a parcela aumentou de R$ 400 para R$ 600, também começou antes. O Auxílio Brasil é pago a 20 milhões e 650 mil famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, que recebem R$ 600, que é o valor previsto até dezembro. Já o Auxílio Gás é pago a cada 2 meses a mais de 5 milhões e 600 mil brasileiros, com montante correspondente a 100% do valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. A pesquisa Focus, divulgada ontem pelo Banco Central, elevou as perspectivas para a inflação e o PIB neste ano. O levantamento foi encerrado na sexta-feira, antes do primeiro turno da eleição no país. A repórter Maria Clara Leite traz para a gente mais informações. O levantamento mostrou queda da inflação pela 14ª vez seguida no ano, chegando a 5,74%, ante os 5,88% que foram registrados na semana anterior. A meta oficial para a inflação em 2022 é de 13,5%. Para o ano que vem, 3,25%. E para 2024, 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Sobre o Produto Interno Bruto, a pesquisa Focus também mostrou melhora no cenário, com estimativa de crescimento 0,3 ponto percentual a mais do que o que havia sido calculado anteriormente, tanto para 2022 quanto para 2023. Já a alta do IPCA, calculada para 2023 e 2024, não teve alterações. E sobre a taxa básica de juros, os analistas mantiveram a Selic, calculada em 13,75% esse ano. Todos esses dados fazem parte do Boletim Focus, uma pesquisa semanal realizada com 100 economistas que trazem essa percepção de mercado sobre os indicadores econômicos. E por falar em mercado financeiro, ele repercutiu o resultado das eleições do primeiro turno. Nesta segunda-feira, a Bolsa Brasileira fechou em forte alta. As ações da Petrobras saltaram mais de 8%. A segunda-feira foi de euforia na Bolsa Brasileira B3, localizada em São Paulo. A sessão foi marcada pela forte alta das ações da maioria das empresas que compõem o índice Bovespa, o principal do Brasil. Os investidores repercutiram principalmente o resultado das eleições no primeiro turno.
A avaliação de que o desempenho de Jair Bolsonaro foi melhor do que o esperado renovou as esperanças de que, caso ele seja o vitorioso, o governo adote medidas consideradas liberais na área econômica. O mercado também viu com otimismo o Congresso de perfil mais liberal e ortodoxo. As ações das estatais, como o Banco do Brasil e Petrobras, subiram com força. Os papéis preferenciais da Petrobras saltaram 7,99%. Ajudou também a valorização do barril de petróleo Brent, referência para a petroleira estatal. O índice Bovespa fechou em alta de 5,54%. O dólar caiu 4%. Termina hoje o prazo que impede a prisão por causa das eleições. A regra que não permite que o eleitor seja preso ou detido, salvo em flagrante delito, deixa de vigorar a partir das 5 horas da tarde. Segundo o calendário do Tribunal Superior Eleitoral, a norma está em acordo com o Código Eleitoral, que determina que 5 dias antes, até 48 horas depois do encerramento da eleição, nenhuma autoridade pode prender ou deter qualquer eleitor. A exceção da regra é se for em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Em caso de prisão, o preso deve ser imediatamente conduzido à presença do juiz competente, que verifica a legalidade da detenção. No Distrito Federal, 5 pessoas foram presas por crimes eleitorais. Em um dos casos, uma mulher de 25 anos foi levada por policiais militares para a Superintendência da Polícia Federal, após tentar fotografar uma urna eletrônica no Recanto das Emas. E agora a gente fala do tempo. Moradores de pelo menos 5 cidades da região sul de Minas Gerais foram surpreendidos por uma forte chuva de granizo que caiu na tarde de ontem. Imagens publicadas nas redes sociais mostram casas e rodovias completamente cobertas por pedras de gelo. E o que impressiona é que o cenário ficou completamente diferente, como se tivesse nevado. As cidades de São Gonçalo do Sapucaí e Três Corações foram as mais atingidas pelo fenômeno. De acordo com relatos, diversas residências foram destelhadas e muitos moradores tiveram perdas. Outros precisaram ser deslocados para áreas de acolhimento após as chuvas, que, segundo a Defesa Civil dos Estados, durou menos de 20 minutos. A prefeitura dessas cidades decretaram estado de calamidade pública e seguem ainda avaliando os prejuízos. Vamos então de previsão. A frente fria que provocou esse fenômeno raro em Minas Gerais deve continuar sobre os estados do Sudeste e parte do Centro-Oeste do país. De acordo com o último boletim do Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas nas regiões sul de Minas e Espírito Santo podem ultrapassar os 80 milímetros essa semana. Vamos então conferir como ficará o tempo hoje em algumas cidades. Ainda falando de São Gonçalo do Sapucaí, a cidade vai registrar hoje mais um dia de temporais. Existem alertas do INMET ativos para a cidade que indicam chuvas com ventos de até 100 km por hora. Hoje, a máxima na cidade não deve passar dos 22 graus. Em Vitória, capital do Espírito Santo, as temperaturas devem ficar elevadas, com máxima de 29 graus. Mas olha só, as chuvas por lá também podem chegar a qualquer momento. E para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o tempo por aqui na região central da Praça da República. Por aqui, olha só, tudo cinzento, bastante nublado. A terça-feira começou instável por aqui e com garoa em alguns pontos. A previsão é de que o tempo siga encoberto durante todo o dia. Agora faz 17 graus e a temperatura máxima não vai passar dos 21 graus. E veja a seguir, argentinos fazem uma feira improvisada para a troca de roupas e alimentos em protesto à alta inflação e aos baixos salários. E atenção, consumidores, a partir de domingo, as informações nas embalagens dos produtos encontrados nos supermercados terão que ser mais visíveis e compreensíveis. Nós voltamos já! Estamos de volta ao vivo, seja bem-vindo mais uma vez. Agora são 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Vamos agora de destaque internacional. A jornalista da TV estatal russa, que ficou famosa por se manifestar no ar contra a guerra, foi colocada na lista de procurados de Moscou.
Marina Ovsianikova é acusada de escapar da prisão domiciliar. Desde agosto, ela cumpriu os 2 meses de regime aberto em prisão domiciliar, definido em pré-julgamento em agosto pelo Kremlin. Apenas relembrando o caso, em julho, ela entrou no ar segurando um cartaz chamando o presidente Vladimir Putin de assassino e seus soldados de fascistas. Ela pode pegar até 10 anos de prisão se for considerada culpada por espalhar notícias falsas sobre as Forças Armadas da Rússia. Seu ex-marido informou à TV estatal Russia Today que não sabe do paradeiro da ex-mulher e da filha de 11 anos. Afirmou que ela deixou o local que o tribunal designou para a prisão domiciliar e fugiu em direção desconhecida. Nesta segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desembarcou ao lado da esposa Jill em Porto Rico, um território americano no Caribe atingido pelo furacão Fiona no último mês. E na quarta-feira, o democrata deve visitar a Flórida, estado atingido na semana passada pelo furacão Ian, que deixou pelo menos 85 mortos. Antes de o democrata discursar, o governador porto-riquenho Pedro Pierluisi pediu que os 3 milhões de habitantes da ilha sejam tratados como os compatriotas americanos em momentos de necessidade, expressando o sentimento da população. Em resposta, Biden garantiu ajuda federal de emergência para operações de resgate e retirada de escombros e anunciou 60 milhões de dólares para reforçar as defesas da ilha. Viemos aqui pessoalmente para mostrar que estamos com vocês. Toda a América está com vocês, enquanto vocês recebem, se recuperam e reconstroem. O Fiona deixou ao menos 1 dúzia de mortos em Porto Rico e interrompeu temporariamente o abastecimento de água e eletricidade, já debilitado pelas constantes catástrofes naturais, como furacões e tremores nos últimos anos. Na quarta-feira, Biden deve visitar a Flórida, estado atingido na semana passada pelo furacão Ian, que deixou um rastro de morte e devastação. Autoridades ainda avaliam os danos de um dos furacões mais potentes da história recente dos Estados Unidos. Diante da crise, os argentinos recorrem à troca de roupas e alimentos em protesto à alta da inflação. O dado mais recente mostra que o país enfrenta uma inflação anual de 60%. Os argentinos se reuniram na Praça de Maio, em Buenos Aires, para uma feira improvisada. No local, eles trocaram mercadorias e protestaram contra a alta inflação e os baixos salários. Segundo os participantes, o objetivo é que o governo veja a situação em questão e que o poder aquisitivo caiu bruscamente. O produto interno bruto argentino vai crescer 2% em 2023, com um déficit fiscal de 1,9% e uma inflação anual de 60%, de acordo com o projeto de lei orçamentária anunciado na semana passada pelo ministro da Economia, Sérgio Massa. Houve também um aumento da pobreza no país vizinho. A inflação teve um aumento de 56,4% entre janeiro e agosto. A projeção é que ultrapasse 90% no ano, segundo levantamentos do Banco Central. Antes de encerrar, eu trago um alerta para os consumidores. A partir do dia 9 de outubro, entra em vigor a medida que obriga as empresas alimentícias a colocarem alerta de excesso de sódio, açúcar e gordura nas embalagens, o que poderá ajudar na seleção de alimentos mais saudáveis. Vamos conferir. Que tipo de informações você avalia ao comprar um produto industrializado? Preço e data de validade. E avalie também o produto para saber se é bom ou não. Vai pela marca. Vai pela marca. Mas agora outras informações deverão passar a ser notadas pelos consumidores. Pelo menos é o que prevê a nova medida que impõe a impressão de alertas sobre o excesso de sódio, açúcar e gorduras nas embalagens. Itens que podem estar associados ao desenvolvimento de doenças crônicas. São doenças que realmente acarretam muito, a gente vê muito infarto, diabetes, hipertensão, tudo isso proveniente da má alimentação e desses rótulos, né, que nós encontramos nos alimentos industrializados e que as pessoas, ao chegarem no mercado, não conseguem identificar. O seu Cláudio que o diga. A letrinha que me embaça mais ainda, porque ó, eu já sou zoiudo, né? Já para o Orlando, o problema vai além do tamanho das letras. Você entende tudo que está escrito ali? Não, imagine, não, é difícil. É para mudar tudo isso que os novos rótulos chegam agora, com imagens de lupas, contendo informações sobre o alto teor daquilo que não faz bem à saúde. Os alertas devem estar impressos na frente das embalagens,
com fundo preto e letras brancas para ficar bem legíveis. E a tabela nutricional também deverá ser mais completa. Então, esse rótulo, essa lupinha, essas letras maiores, né, que estão vindo aí, essa informação nutricional maior para o cliente lá no mercado vai ser muito importante, porque ele vai conseguir saber quantos % de sódio tem nesse produto, quantas gramas de açúcares tem, se é 70% do valor diário, se é 100% do valor diário, e isso vai ficar muito claro, até mesmo para o leigo. Opa, aqui já tá, aqui nesse produto já tem 200%, então eu não posso consumir mais que isso. Todas essas determinações fazem parte de um movimento mundial por mais transparência dos dados nutricionais dos alimentos industrializados. Uma discussão que, no Brasil, foi iniciada em 2018 por meio de uma consulta pública coordenada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que agora entra em vigor. A nutricionista revela ainda que a nova rotulagem vai desvendar muitas pegadinhas de alimentos que só parecem saudáveis. Um exemplo disso é o suco de caixinha, né? O suco de caixinha, a gente vê lá, não sei quantas frutas por 1 litro de suco. E aí você vai olhar lá atrás, é puro açúcar, né? Coloca lá 2 frutas e o resto de açúcar, de glicose. Então é algo assim realmente que engana a pessoa. Enganos que os novos rótulos prometem exterminar, além de mudar hábitos. E isso vai me fazer repensar sobre as escolhas dos alimentos, né? Essa é a intenção da mudança. No México, por exemplo, a obesidade caiu 15%, 5 anos após a implementação da alteração do rótulo, segundo uma estimativa publicada na revista científica PLOS Medicine. O estudo mostrou que houve 1.300.000 casos a menos no país e uma economia de quase 2 bilhões de dólares em gastos com a doença. Uma medida que faz toda a diferença, importantíssima para nós consumidores. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. 10 horas, Patrícia Vrenick chega com mais informações. Uma ótima terça-feira para você. Até mais.